Bom, o nosso grupo vai analisar, através da semiótica, alguns aspectos importantes do Jornal Nacional e até tentar entender por que depois de tantos anos, ele continua sendo o jornal mais visto e pelas pessoas com maior credibilidade no país, em geral. Ele é importante dizer que ele aposta na sua tradição, então quando se você observar o logotipo do jornal, a estrutura, a vinheta é muito típica dele. Então o jornalismo da Globo aposta que isso vai trazer a credibilidade que ele já tem e vai ser mantida. Então nunca foi, talvez há muito tempo, desde que mudou para 2 apresentadores em vez de um, tenha sido a mudança mais drástica, mas mesmo assim, muitos aspectos como o logotipo, a vinheta de entrada, a estrutura mesmo de ser um jornal sem opinião explícita dos âncoras, é algo que é mantido ao longo do tempo e é responsável por essa tradição que o Jornal Nacional tenta manter ao longo dos anos. Então, o tipo de fala, o uso das palavras tem um significado de tradição, aquilo que o jornal vem se propondo a ser há muito tempo. Em relação à estética, é muito importante observar primeiro as vestimentas, tanto do âncora homem como mulher. O homem sempre de terno e a mulher sempre com roupas mais discretas, mais cores mais sóbrias, menos destacadas. E isso mostra muito sobre a opção que a direção da Globo adotou e inegavelmente vem dando certo sobre como ganhar credibilidade com o público-alvo. Mesmo com todas as críticas e os atritos que a Rede Globo, através do seu principal programa jornalístico, o Jornal Nacional, vem tendo com a população em diversos anos, diversas frentes, é inegável que esse modelo com o jornalismo, primeiramente, pelo menos na teoria, mais informativo, mais objetivo, e as vestimentas mais sóbrias, mais sérias, um homem de terno, uma mulher com poucos adereços, mais discreta, é o que a sociedade brasileira enxerga como credibilidade, o que é inegável por todo o sucesso que o Jornal Nacional vem tendo ao longo dos últimos anos. Ainda em relação à estética, é bem possível observar nessas imagens o uso do penteado do âncora bem discreto e seu pouco gestual ao chamar a notícia, com gestos bem sóbrios, bem contidos e a utilização de um vocabulário bem direto, bem objetivo, sem muito espaço para interpretação. E outro ponto bem curioso e interessante de se analisar é a utilização da redação ao fundo da bancada onde ficam os âncoras. Essa escolha editorial pode passar a imagem de que a notícia foi muito trabalhada por várias pessoas, passou por muitas mãos até chegar até ali, na boca do âncora e na casa do telespectador. Ou seja, pode trazer uma credibilidade maior, que não foi uma coisa feita muito rápida, de última hora, e sim uma coisa trabalhada e que dependeu de muitas pessoas para chegar com a qualidade, com o padrão que a Globo tenta impor em seus programas jornalísticos. E a redação só sai do cenário ao fundo da bancada quando a escolha é por alguma ilustração, como essa que a gente está vendo, que para trazer mais o telespectador para dentro da notícia, com uma contextualização melhor, é utilizada a ilustração com a ajuda da tecnologia ao fundo do prédio do STF, que é o que é abordado na cabeça, que é o William Bonner chamando o VT sobre investigações a mando do STF. Deputado estadual Diego Garcia, também investigado, Eduardo Fabrício Portela, Enzo Leonardo Suzy Momenti, um defensor da tese de que a Terra, o planeta Terra, é plano. Marcelo Staquim,
Marcos Domingues Belízia, Rafael Moreno, Paulo Gonçalves Bezerra e Sara Fernanda. E em certo momento do Jornal Nacional, do dia 28 de maio, o Bonner está falando sobre uma operação da Polícia Federal que está investigando a divulgação de fake news no Brasil. E enquanto ele está citando o nome dos investigados nessa operação, que são 11, ele cita o nome do Enzo Leonardo, que é um defensor de que a Terra é plana. E quando o Bonner vai citar o nome do Enzo e citar que ele é um defensor de que a Terra é plana, o Bonner faz uma pausa, a entonação dele muda 100%, ele faz uma expressão facial meio de ironia, ele faz vários movimentos com braços, enfim, ele faz toda uma mímica que deixa a gente interpretar de que aquilo que o Bonner pensa é totalmente diferente do que o Enzo pensa. Do lado gremista, a expectativa é pelo bicampeonato mundial. E já nessa matéria do Jornal Nacional, que foi ao ar em dezembro de 2017, que é uma chamada para um jogo de futebol, a gente já consegue perceber os jornalistas bem mais leves, bem mais despojados, com sorriso no rosto, com diálogos fáceis, mais descontraídos por se tratar de um jogo de futebol que é um entretenimento, é um assunto mais leve, que não é tão pesado e dá para se tratar assim, com mais descontração, com mais alegria. O Produto Interno Bruto brasileiro subiu no segundo trimestre. É a soma de todos os bens e serviços que o país produziu no período. O crescimento foi bem pequeno, foi menor do que nos 3 primeiros meses do ano, mas os economistas viram como um sinal claro de recuperação da economia. E nessa matéria que vai ao ar em 2017 também, a gente consegue analisar a mudança de postura que o Bonner tem por se tratar de uma matéria totalmente diferente, mais complexa e com vários detalhes, que é sobre o PIB brasileiro. Então ele está sempre com diálogos muito fortes e concisos, com uma postura forte também, o olhar sempre fixo na câmera, bem diferente da outra matéria de futebol, que a jornalista estava descontraída, com um sorriso no rosto. Então, por se tratar de um assunto mais sério e mais complexo, ele está mais sério também. Analisando uma das mudanças recentes do jornal, a da previsão do tempo que ocorreu em 2015, nós podemos ver que a Globo decidiu suavizar um pouco a forma com que a previsão do tempo era apresentada. Suavizar no sentido de facilitar o entendimento, porque a previsão do tempo sempre foi conhecida e muitas vezes criticada por muitas pessoas por ser cercada de jargões. E no novo formato, para facilitar o entendimento, eles transformaram o bloco da previsão do tempo em uma grande conversa entre a pessoa que está apresentando ali as informações do tempo e o âncora do jornal, em que geralmente o âncora dá boa noite, ele pergunta, faz alguma pergunta, por exemplo, vai continuar esse frio aqui em São Paulo? Para suavizar realmente as informações, e no caso agora, a garota do tempo, ela começa a dar as informações de uma forma um pouco leve, falando de cada cidade, usando menos palavreado técnico para facilitar a compreensão. Houve mudança também no formato em que é filmada a previsão do tempo, no posicionamento das câmeras. Antigamente era uma câmera centralizada, numa distância um pouco maior do apresentador ali da previsão do tempo, em que passavam várias informações na tela e a pessoa ia falando, não havia uma interação maior assim com a câmera. Hoje em dia, o apresentador ali da previsão do tempo não fica mais presencialmente no mesmo estúdio em que ocorre a maior parte do Jornal Nacional, onde acontece ali. Ele fica em outro estúdio e os dois se comunicam por uma tela. E isso não fez com que a conversa parecesse distante, porque o enquadramento faz com que o telespectador tenha a sensação que as duas pessoas estão próximas e que ela está ali fazendo parte dessa conversa, o que também suavizou bastante o jeito que as informações são passadas.